senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sorocaba em Pauta podcast. Aqui você sabe, o assunto é diretamente ao ponto, como deve ser, sem muita enrolação, levando para você todas as informações aqui da nossa Prefeitura Municipal de Sorocaba e também de vários projetos que tem aqui na nossa querida cidade. Você que também é da região, seja sempre muito bem-vindo. Aqui o apresentador Danilo Santos ao meu lado, meu amigo de bancada, o jornalista Bruno Rodrigues. Fala, Danilo, meu amigo querido, bem-vindo você também, que está sempre com a gente aqui, para conhecer um pouco mais sobre os serviços, as curiosidades, os dilemas e tudo mais que a gente tem nessa cidade que é Sorocaba, que é, né, a cidade que vem expandindo cada vez mais. Bom, dentre diversos assuntos que a gente tem falado aqui, né, hoje é um tema especial que vai abordar questões de superação, desafio, crescimento pessoal, sociabilização. É muito legal. A gente vai falar, pessoal, sobre esporte, mas com um tema voltado para o atleta paralímpico. E para falar sobre isso, né, com toda a propriedade do mundo, a gente está recebendo aqui o professor, né, que é o William Santos, ele que é treinador de atletismo paralímpico aqui de Sorocaba, e vai contar todos esses detalhes desse projeto especial, bacana, muito importante que a gente tem na cidade. William, bem-vindo. Obrigado. Tudo bom? Fala um pouquinho, né, sobre você, sobre esse trabalho importante e a sua biografia, né, nesse projeto todo que a gente vai abordar aqui no nosso bate-papo. Tá bom, eu agradeço a oportunidade, primeiramente, né? Eu acho que é muito bacana falar da sua proficiência, falar do esporte paralímpico, é uma área que eu trabalho, então é sempre um prazer e divulgar para as pessoas, né, com deficiência aqui de Sorocaba. Eu acho que é um grande objetivo também e fica a minha gratidão por isso. Eu sou o William, né, do atletismo, me chamo de Will lá, todo mundo, né? Coordeno o projeto já fazem 10 anos, lá na Vila Gabriel. Para quem não conhece, acontece no Centro Esportivo da Vila Gabriel. Fui atleta, vim para Sorocaba para estudar, né? Fiz FEFISO, um abraço pro pessoal da FEFISO. Então aí, né, sempre fui atleta, comecei no atletismo com meus 14 anos, tive a oportunidade de aprender na escola a modalidade. Tive um destaque legal na modalidade, eu fui campeão regional, fui contratado por algumas equipes aqui da região. Até que em 2011 eu tive a oportunidade de vir para Sorocaba para estudar e também participei da equipe aqui de Sorocaba. Até 2017, né, eu fui atleta da cidade, competi em jogos regionais, tem alguns tipos, participava de jogos abertos. Então eu sempre estive no ramo dentro da modalidade, né, dentro do atletismo. E aí em 2015... um professor aqui do município, ele aposentou, e aí o atletismo paralímpico, ele meio que não teve com quem comandasse, não tinha com quem ficar. Então aí tinha o professor Batata, falou, eu tenho um projeto assim, 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 com pessoas com deficiência dentro do atletismo. Falei, cara, né, eu tinha acabado de me formar, sabia do atletismo, mas não tinha contato nenhum com a pessoa com deficiência, e aí foi aonde falei, não, bora, abraço. Aí me apaixonei de primeiro momento. Comecei a trabalhar com 2 meninos Down no começo, com o André e com o Paulinho do futsal, não sei se vocês conhecem. Sim, eu conheci o Paulinho, chegamos lá acho que no Cruzeirão, se não me engano, a abertura agora. Tava lá. O Paulinho e o Andrezinho foram da seleção campeã mundial, né, de Down. Mas antes disso eu fiz um trabalho com eles dentro do atletismo, então foi o meu primeiro contato. E aí foram surgindo as pessoas, né, pra gente começar a trabalhar em 2015. A gente participou do primeiro Jogos Regionais. Então, naquela época ainda a equipe era pequena. Tinha em torno de uns 10 atletas só. E aí tinha alguns PC, alguns visuais. E assim começou. Aí foi, desde então, 10 anos. O projeto começou a crescer. A gente começou a desenvolver um trabalho bacana. Comecei a aprender mais. Comecei a fazer alguns cursos paralímpicos. E fui me apaixonando pela área. E hoje eu tô aí, lutando. O primeiro contato com o esporte, ele tem alguma inspiração, algum atleta específico, ou foi um incentivo familiar? Olha, na verdade, eu conheci o atletismo através de um amigo. Era o José Maria. Aí ele chegou na escola, período de férias, chegou magrinho, todo esbelto, ele era meio fortinho, né? Assim, ele era obeso, na realidade, e aí... não, é verdade, ele transformou a vida dele, né? Sim. E aí eu falei, caraca, o que esse cara fez, né? E ele falou, não, conheci um professor, assim, 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 comecei a fazer o atletismo, falei, pô, eu quero. Porque daí eu jogava futebol, né, jogava num clube lá, só que eu gostava de correr, eu corria. Corria, era lateral, ficava correndo pra cá, e era
ia cruzar, a bola não saía, você corria, eu voltava a marcar. Falei, cara, eu acho que eu vou lá conhecer esse negócio aí. E eu nem imaginava, né? Na escola que eu tinha, só tinha handball, vôlei, basquete, essas coisas, não tinha modalidade outdoor. E aí, através dele, eu conheci o atletismo. Falei, putz. Aí eu fui o primeiro dia, eu me apaixonei, era a corrida que eu queria. Aí passou algum dia já competi. Então, assim, a minha inspiração foi meu amigo mesmo, porque daí ele usou o atletismo, a corrida, pra poder emagrecer, pra poder mudar de vida. E eu levei minha vida pra competição, porque eu comecei a competir, então depois ele saiu, eu continuei e não parei mais. Aí no dia competi, já se destaquei na modalidade regionalmente, e foi meio por isso, não tive uma inspiração assim de alguém assim famoso, né? Depois eu fui conhecendo o ambiente, daí fui tendo alguns caras que o Rudisha, que era um cara muito bom para ter a Liga Mundial no 800, que é um cara que me inspirava muito, porque eu fazia a prova de 800 e 1500 na época. E foi isso, eu fui conhecendo a modalidade, mas depois fui entrando no meio aí, fui gostando e até hoje. Perfeito. Você falou para nós um pouquinho aqui de como foi a sua entrada, né, no atletismo aí paralímpico, né? Sim. E conta para nós qual foi os seus primeiros desafios, assim, que talvez houve algum momento que você falou, poxa, será que eu vou conseguir treinar esse pessoal ou essa barreira não existiu? Não, no começo existiu sim, né? Na verdade, eu trabalhei com 2 DAO, como eu disse no começo, e tem algumas limitações, né? E eu não sabia, pra mim ele podia treinar, o que eu fazia ele poderia fazer. Não, a gente foi aprendendo, né? Das limitações, da questão da cervical do DAO, que é muito sensível. Aí as questões, né, de comportabilidade dentro do treino, tem coisas que você não dava pra fazer. E aí eu fui desmistificando isso, aprendendo. Aí também depois entrou o pessoal com deficiência visual, né? Também não tinha tanto contato. Às vezes a coisa básica, né? De auxiliar, você não sabia. Pra guiar também, né? Então você tinha que treinar o ritmo, treinar toda a questão de coordenação com a pessoa com deficiência visual. Então foi alguns desafios assim, meio que aprendendo na prática, né? Mas naquela teoria não tem muita coisa assim. Antes 10 anos atrás, não tinha um manual de como você trabalhar. Hoje você já tem, né? Um manual assim que te dá uns caminhos. Você está começando, pelo menos você consegue fazer o básico. Eu meio que fui aprendendo a amar, fui adaptando aquilo que eu conhecia dentro da modalidade para pessoa com deficiência, né? Os cadeirantes também, as provas de lançamento, eu fui meio que tentando verificar o que estava para adaptar dentro da modalidade para que a gente conseguisse atender. E o desafio era esse, ia surgindo a pessoa com deficiência, com certa deficiência, eu ia buscar alguma coisa para tentar atendê-la, né? Eu acho que desafio a gente tem até hoje, na verdade, né? Aparecem alguns casos que a gente tem que fazer um estudinho, aprender um pouquinho para poder atender. O fato de você ter já uma experiência aí anterior, né, acaba, mesmo esses novos que acabam surgindo, não é tanto desafiador, né? Na verdade, quando a gente vem da modalidade que a gente está trabalhando, por exemplo, eu venho do atletismo. Claro que eu vou ter muita facilidade em estar trabalhando, que é aquela pessoa que formou agora, talvez não tenha montado afinidade com atletismo e vai trabalhar com atletismo. Aí talvez tenha um processo um pouquinho diferente, né? Talvez, por exemplo, eu começando num projeto de vôlei, também eu não sei nada de vôlei, né? Não tinha contato. Então, assim, aí você tem outros desafios, né? Então, a afinidade com a modalidade me ajudou bastante nesse processo. Isso é. E como é que faz para participar, né? Vamos supor, a pessoa, né, com deficiência que de repente está ouvindo uma mãe, um primo, alguém está ouvindo ali, qual que é o caminho para poder ser um atleta paralímpico aqui em Sorocaba? Hoje a gente tem a parceria com a prefeitura, né? Através do edital com a Secoave. Então o projeto ele é gratuito. A pessoa com deficiência que deseja praticar, ela nos procura no Centro Esportivo da Vila Gabriel. Faz sua matrícula, a gente ajusta, né, os horários, os dias que tem disponível para estar atendendo. E todas as pessoas com deficiência são bem-vindas, né? Hoje, O horário de atendimento ali? hoje a gente atende, né? Na parte da manhã, das 7h30 até as 11h30. À tarde, das 2 até as 18. E aí a gente tem uma turma à noite, né? Das 7 às 9, às 8h30. Tem uma idade mínima, máxima? Olha, a gente atende desde os 4, 5 anos. E aí a idade limite a gente não tem, porque a gente quer atender a pessoa com deficiência independente da idade dela. Por quê? Às vezes a pessoa adquiriu deficiência ao longo do tempo, ela já deve ser, sei lá, com os 30, 40 anos, a gente dá a oportunidade. Porque às vezes tem um potencial e eu nem mesmo ela sabia que tinha esse potencial. Então a gente dá a oportunidade e também tenta fazer a iniciação, né? E nem todos vão ser atletas, né? Então o grande objetivo é a gente encaminhar para a socialização. Isso era isso que eu ia falar, né? A gente sabe que o esporte ele traz diversos benefícios, mas em especial para o Paralímpico,
Quais são os grandes benefícios que as transformações que você pôde ver ao longo desses anos? Ó, a superação, né, principalmente em questão de superar os seus próprios limites. Às vezes a pessoa não pensa que não conseguiria chegar lá, rende muito mais do que a gente imagina, né? Autoestima, autonomia, a questão mesmo da saúde dela melhora e muito, né? As questões, os cadeirantes, por exemplo, eles têm muita infecção urinária, né? Pelo processo, tudo, claro. E aí, a gente acaba incentivando a beber mais água, fazer um processo, assim, de higiene melhor, nas questões de rendimento dentro da própria modalidade, né? Fisicamente a pessoa melhora porque ela tem que procurar um nutricionista. Assim, a questão esportiva. Assim, ó, ela tem que procurar um nutricionista, dependendo, às vezes, a gente tem alguns objetivos. Ó, você precisa perder peso porque você precisa sentar nessa cadeira. A gente tem a cadeira fixa lá, não tem como a gente ampliar ou diminuir. Então, a pessoa tem que se mudar de vida, mudar os hábitos, alimentação, tem que procurar profissionais que ajudem ela a tá melhorando esse condicionamento. Então, a gente trabalha em mental também, porque pense só, né? Você a vida inteira enxergando, ou a vida inteira tendo todos os movimentos. De repente, do nada, você perde um desses, e aí então chega o pessoal com um alto grau ali de depressão, alguma a saúde mental é muito importante, né? Tem graus de depressão que chega pra gente que assim, o cara, às vezes ele chega meio desistindo de tudo, não faz nada, né? Chega, putz, tava parado há quanto tempo e agora que eu conheci o projeto, então eu falo, que bacana. Então, aqui hoje acho que é uma oportunidade muito grande também, né? Porque às vezes a pessoa tá lá, não tem conhecimento nenhum, sofreu um acidente, né? Às vezes tá encostado e tal. E a oportunidade é essa, o esporte transforma a vida realmente, né? Pra questão mental, ajuda muito, 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 muito mesmo. Até a questão de se sentir útil dentro da sociedade, na questão de estar prestando um serviço, né? De estar fazendo algo que seja importante para a vida dela e também vai atingir outras pessoas. Acabam virando exemplos até, né? Autonomia, né? Que você falou, né? De quando a pessoa chega sendo empurrada na cadeira, às vezes, e aí ela passa depois a... Então, na verdade, a questão da dependência familiar, quando a gente sofre algum acidente, por exemplo, ou de que uma deficiência, no começo ela é muito grande, né? E aí, tipo, lá não tem nenhum coitadinho, lá a gente faz o negócio... pular pra cima. Então, assim, a gente não deixa meio que ficar empurrando a cadeira, tem que ter autonomia, locomoção no ambiente, tem que, sabe, conhecer o espaço. A gente, os visual, por exemplo, a gente faz dar uma volta no centro esportivo, conhecer o ambiente, saber o caminho de onde bebe água, o caminho do banheiro, os caletes é a mesma coisa. E essa autonomia é importantíssima, e eles se chegam lá e se transformam realmente, porque ele tem que viajar sozinho, tem que saber, a gente não vai ter 100% familiar no dia da competição, no dia dos eventos, então a gente que frisa muito por isso, essa autonomia, e o ganho é enorme, gigantesco. Que bacana, bacana. Hoje nós estamos recebendo aqui o Will falando sobre o atletismo paralímpico, e talvez você não sabia que Sorocaba tinha essa oportunidade. Então, ó, a importância de você compartilhar os nossos vídeos é para que mais pessoas, não é isso, bem, possam ser alcançadas, fiquem sabendo, tendo acesso a essa informação, e se preparem, Will, porque eu quero chegar mais pessoas lá, hein? É isso aí. Will, qual que é o objetivo principal do atletismo paralímpico ali, do projeto em si? É somente formar atletas ou receber pessoas, enfim, que sejam dispostas a ter autonomia, enfim, fala um pouco para nós. Olha, hoje o nosso principal objetivo realmente é representar Sorocaba nas competições. Legal. Excelência. Esse é o objetivo da parceria, a gente representar o município nas competições. Então a gente participa de diversas competições no ano inteiro, né? Antigos Jogos Regionais hoje aparece, primeiros os Jogos Paranaenses de São Paulo, nosso principal objetivo. E aí depois, claro, a gente tem um objetivo secundário também, né? Que é transformar a vida da pessoa com deficiência. Legal. Porque a gente atenda essa parte social, que a gente faça que o movimento amplie, né? A gente quer que mais pessoas com deficiência pratiquem atividade física, independente se ela vai ser atleta ou não. Então, são nossos dois ramos, vamos dizer assim. Tem a parte da competição, né? Que os melhores que se destacarem vão competir, vão representar o município, mas a gente também tem a questão social. De estar junto, de estar treinando, de estar fazendo atividade física, exercício. A grande... E qual que é o caminho, de repente, para um atleta nosso aqui sorocabano? Ele vai expandindo até chegar, de repente, uma seleção brasileira e ir para uma Paralimpíada. Qual seria esse caminho, né? Então, na verdade, a gente tem os treinamentos diários, né? Como se fosse qualquer atleta treina. Então, o pessoal treina durante a manhã, vai na academia à tarde. Tem que treinar, se dedicar para isso, né? Alguns até recebem bolsas leva para estar se dedicando diretamente a isso.
Aí precisa fazer resultado, tá? Né? Precisa fazer resultado. Por exemplo, tem algumas competições que são preparatórias, vamos dizer assim, para atingir um índice. A Paralimpíadas existe um índice A, que é uma marca que o atleta precisa atingir para que ela vá para a Paralimpíadas, que é o principal objetivo, né? Como os atletas convencionais têm os Jogos Olímpicos, nós temos os Jogos Paralímpicos. Então não é qualquer pessoa que chega lá. Você Mas o evento nacional e comparado. Aí tem o ranking brasileiro, tem o ranking mundial. E se o atleta atinge essa marca, ele garante um passaporte para Paralimpíadas. Então é um processo a longo prazo, vamos dizer assim, né? Porque ele tem que atingir alguns patamares para poder chegar. Então a nossa ideia é desenvolver esse atleta aqui, até o índice da nacional, aí tem o índice pan-americano. Que normalmente o índice da Paralimpíadas é um índice alto. É excelência mesmo. São atletas que atingem a marca. Então, Você fazer um atleta assim aqui na região, Sorocaba ou na região aqui? Hoje, aqui em Sorocaba, nós temos 7 atletas que recebem bolsa nacional, que são os melhores do Brasil. São os 3 melhores do Brasil recebem uma bolsa nacional. Então, nós temos 7 atletas que estão vinculados a isso. Bacana. Nós temos 2 atletas que são top 10 do mundo. Que é o Ed Jamerson e o João Vitor, na prova do lançamento. E aí os outros, né, são primeiro, segundo, terceiro do Brasil. E os únicos que estão brigando para a Paralimpíadas de Los Angeles é o... Assim, pra ele é tão normal falar. Mas você falou do melhor do mundo, cara. Assim, melhor do mundo. O que acontece? Esses atletas, os dois, né, o João Vitor e o Ed Jamerson, eles são top 5 do mundo. Então, né? Não é fácil. Por exemplo, o Jamerson, você tem que lançar em torno aí de 45 metros no disco para poder atingir a Paralimpíadas o Mundial ou a Paralimpíadas de Los Angeles. E o Vitor também, acima de 50 metros. E o Vitor tá lançando aí por volta dos 48, falta para ele que ele já participou de alguns mundiais e tal. E o Ed Jamerson também, que é 45, ele tá fazendo 41. Então, assim, são provas que é difícil, não parece que tá perto, mas ainda tá longe, mas assim, pode ser que eles classifiquem. A gente tem outros atletas também, né? A Thierry, que tá para fazer classificação internacional, para ela poder entrar no ranking mundial e ser também convocado, que é a Sorocabana nata mesmo, né? Vamos dizer assim. É o carro-chefe lá onde eles tentam... E tem uma adaptação, né, para esse fortalecimento, né? Porque, vamos supor que a cada centímetro que você vai ganhando ali, é uma vitória, até transformar em meta, para você dar o índice. Tem um trabalho especial para fortalecimento, movimentação? Os atletas nossos, todos são considerados atletas. Então eles têm uma planilha de treinamento, um cronograma, tudo. Tem que ter. Igual um atleta olímpico. O cara tem que seguir tudo, tem que fazer o cronograma, tem o trabalho de fortalecimento, tem a musculação, tem o trabalho de potência. Na verdade, é os 3 pilares, né? Comer bem e treinar bem. Se você não tiver esses 3 pilares, se um falhar, não adianta. Então, é igual. O processo de treinamento é igual ao olímpico. Tem que ser. Porque, na verdade, as marcas são muito fortes. Sim. São muito fortes. Então, assim, o atleta tem que se dedicar 100%. Se ele quiser realmente ter o objetivo de chegar na Paralimpíadas, é muito treino, Não tem jeito. Que bacana. Isso a gente vê que não tem moleza, né? Tem. Ele falou aqui. Não tem coitadismo. Exatamente. Não tem vitimismo, coitadismo. Vamos pra cima. Isso é bacana, é tão bom saber que tem representantes assim da nossa cidade, aqui da região, a nível, né, mundial, internacional mesmo. Então é algo que traz orgulho, né, para nossa cidade. Uma outra pergunta, essa é um pouco até pessoal. Eu gostaria de saber em você assim, qual foi o maior impacto assim para você como lição de vida mesmo, né? Você falou que já trabalhava com o atletismo em si, e de repente, né, se vê cuidando, né, orientando pessoas, atletas profissionais, mas paralímpicos, o que isso trouxe para a sua vida, de maior lição que você pode dizer para nós aí? Pergunta difícil, hein? Tem vários casos, mas eu acho que é a questão de se superar mesmo. Porque às vezes o cara chega lá, né, o cara nunca andou, né, vamos dizer assim, o cara tem uma lesão medular, e aí o cara faz tudo, né? Vai pra lá pra cá, cadeira, a gente sabe das dificuldades que tem, né? De acessibilidade no Brasil inteiro. E o cara faz tudo, chega a treinar. Deficiente visual também. Aí ele mora longe, vai treinar sozinho, não tem auxílio nenhum, só com a bengalinha, chega. Você fala assim, pô, os caras fazem de tudo pra estar aqui treinando, porque eu também não posso, né? Então, assim, a maior lição é realmente a superação de você
querer algo, né? Depois que você tá lá, você inserido, você quer mudar a sua vida, então os caras se superam, né? As dificuldades que a gente tem no dia a dia, de acessibilidade, processos assim da vida que eles precisam ter os ajustes. E eu levo muito isso, superar, porque se eles superam, acho que todo mundo não tem essa questão de ficar, tem que ser impossível fazer algo assim. E a gente vê eles treinando, fala, poxa, mano, não vou treinar hoje, esse badão, o cara tá treinando. Poxa, bem como não lindo. Não dá. Muito legal. Então, acho que superar, eu acho que pra mim, eu levo muito, porque eles superam cada dia, já tem as dificuldades do dia a dia. E tem mais a questão de ter que treinar, tem que fazer um monte de coisa, gente. E muita gente não faz nada. O Will, você não é de Sorocaba, né, Will? De onde você é e por que você veio pra cá? Eu sou de Paralé, divisa com o Paraná. Eu vim pra estudar mesmo na cidade, mas já com uma intenção de tentar entrar na equipe. Gostou da cidade? Muito, cara. Muito. Tararé é um oco, né? Tem 60 mil habitantes. Aí você chega na cidade grande. Também só uma facção dele. A gente chega na cidade grande, né? Fala, pô, mano, olha infinitas possibilidades que eu tenho. Então acabei ficando. Mas a intenção era vir pra participar da equipe mesmo, porque eu representei Itu, eu era federado por Itu, mas eu treinava lá. O treinador tinha parceria. E aí eu acabei, né? Poxa, é que ele vai ficar e já fazem 14 anos. Que legal. Aquela frase, né, que a gente ouve que nunca é tarde, né? Às vezes parece ser um jargão apenas, mas de fato, né? A gente está falando aqui hoje de atletismo paralímpico, nós falamos aqui do Clube do Idoso, né? Quantos que, por exemplo, chegam ali, de repente, deprimidos, achando que, né, minha vida já deu o que tinha de dar e de repente, poxa, isso traz um novo ânimo, né? Um novo vigor, enfim. Então você que está nos ouvindo aí, inúmeras possibilidades para você. Nunca é tarde. Se disseram que você não vai conseguir chegar lá no teu sonho, no teu objetivo, pode ter certeza que é possível sim, tá? E aproveitando que já chegou até aqui, se você não se inscreveu no canal, aí já tá errado, né, Bruno? Já tá errado. Tem que começar a se inscrever. Se inscreve aí, dá o joinha e compartilha para que mais pessoas possam ser alcançadas aí com o nosso podcast, dando informações para vocês. Will, qual é o tratamento que a pessoa que vai, porque, como eu falei, tem muita gente que vai começar a ouvir agora, assistir e vai querer participar lá. Qual o tratamento que ela pode esperar receber ao encontrar o professor Will lá? Olha, pode ir com intenções boas, porque a gente vai acolher a pessoa, né, com muito carinho. A ideia é a gente fazer esse acolhimento mesmo, cativar a pessoa, porque ela gosta de fazer alguma atividade física, isso é o principal. É o vídeo do momento. Se ela chega lá, né, toda, né, mirradinha, com vergonha ainda, a gente tenta mostrar a infinidade de possibilidades que tem dentro da modalidade, apresentar realmente o que é o atletismo, o que a deficiência dela pode fazer, qual é a classificação que ela pode entrar. Bacana. Experimento também, a gente coloca já pra colocar a mão na massa pra experimentar realmente Isso aí há anos atrás, lá quando você começou, você tinha essa noção, ou você tinha que ir experimentando para saber qual Porque hoje você tem, né, como você falou, como que é o termo aí, por exemplo, O feeling ali. a pessoa tem uma determinada deficiência, você já sabe que tem essas possibilidades. Lá atrás você tinha isso ou tinha que ir experimentando? Não, na verdade eu não sabia muita coisa, não. Eu sabia as provas que existiam. Aí depois eu fui aprendendo. Hoje no atletismo ele é dividido por classificações funcionais. O que seriam as classificações? Seriam tipo, a gente deixar justo as competições. Certo. Então, por exemplo, se eu sou amputado, aí também tem a questão do local da amputação. Se eu fui amputado acima de joelho, abaixo de joelho, eu vou competir com quem tem a deficiência parecida com a minha. Vou ser vou ter uma categoria, vamos dizer assim. Eu sou visual total, não enxergo nada, vou ser uma categoria. Para que as deficiências elas não compitam entre elas, mas sim nos grupos que são familiares daquela deficiência. Para não ter desvantagem. Entendeu? Então, eu não tinha esse conhecimento antes. Então, a gente só treinava, na verdade. Eu treinava, chegava em jogos regionais, a gente competia. E depois a gente foi aprendendo, né? Sobre as classificações, sobre as divisões, quais provas que ela pode fazer, porque tem provas que determinada categoria de deficiência não pode fazer. Aí tem outros que já podem fazer. Alguns são só da visual. Aí tem as regras, divisões de implemento. Dependendo da deficiência, o implemento é mais pesado, outra é mais leve, outra mantém as mesmas regras do olímpico. Então tem bastante variação. Isso a gente vai aprendendo. Né? Davi, você sabia da variação do atleta cego, né? Que
um corredor, né, que tem a deficiência visual, tem categorias diferentes? Pois é, eu não sabia. Então, conta pra gente aí quais são as categorias diferentes que tem pro corredor e a questão do guia também, né, que ele tem que estar bem preparado, né? Tá, então o guia de deficiência visual é dividido em 3 categorias, né? T11, T12 e T13. Aí quanto menor a classificação, maior é o comprometimento. Então, por exemplo, T11. T11 é a pessoa que não enxerga nada ou tem pouquíssimo resquício de luz. Então, na hora da competição, para todo mundo ficar igual, não ter essa questão da desigualdade na hora da competição, todos competem bem dados. Então, eles não enxergam, né? Tem a visual total. Aí tem que usar um tampão oftalmológico no olho, tampa o olho, e mais uma vez. Vai ficar todo mundo no escuro, pra garantir. Então, essa deficiência T11 que a gente fala, né? Compete com guia, é obrigatório uma pessoa guia. Então, tem todo o treinamento, né? Do guia tem que ter a mesma coordenação, tem que treinar junto. O guia tem que estar voando, senão o atleta... O guia tem que estar melhor que o atleta, né? Porque senão vai ser o contrário, o atleta vai puxar o guia, daí não dá. E acontece, né? Muito! Vai mesmo. Você ia em jogos regionais antes, você viu o cara ficar pengando pra aguentar a prova. Vamos. E aí tem a regra, você não pode ultrapassar, né? O guia não pode ultrapassar o atleta. Às vezes o cara correu 5 quilômetros, 5 mil metros, ele fala na pista, né? Aí chegou na linha de chegada, se o guia chegou na frente, o cara perde a classificação. O guia, no momento que tá guiando, ele é o atleta. Ele é os olhos do atleta. Então, qualquer infração que o guia faça, prejudica o atleta. Então, por isso tem que treinar muito. Tem que estar muito sincronizado. É uma pessoa só. Aí tem o T12, né? T12 é uma baixa visão, não é uma cegueira total, é uma baixa visão. Que aí depende do grau, né? Tem alguns graus que são elegíveis. E aí ela entra com a opção de com guia ou sem guia, né? Normalmente aqueles que têm um pouquinho mais de comprometimento, que é meio que a gente chama de borderline, né? Ele não chega a ser um 13, né? Porque ainda tem uma visão mais comprometida, mas também não é tão comprometida para ser um 11, então ele tá meio termo, normalmente esse usa o guia para poder auxiliar nas corridas. E aí ele pode não usar, se ele tiver comprometimento não afetado, ele pode utilizar. E o T13 é uma pessoa que tem uma baixa visão, mas tem um crédito legal, consegue pelo menos enxergar umas linhas, consegue ficar no espaço ali sem, né, consegue ter uma percepção do espaço, né? Que a pista tem 400 metros raiados, então tem provas que elas são raiadas, né? Então o atleta ele não pode invadir a raia um do outro, mas tem provas que ela é aberta, né? Então mais balizada, então ele pode correr normal e ele consegue fazer esses ajustes. E aí normalmente as provas que são guia, é legal que são 2 raias daí. Normalmente na Olimpíada a gente vê naquelas raias completas. Aí no Paralímpico as provas mais tradicionais são 4 atletas top só. Ocupa metade, né? Você vai ocupar metade. 2 raias para eles podem ficar nesse espaço. É muito bacana, é uma prova que é legal desse tipo. Hoje o Brasil, sempre aquele, uma curiosidade, hoje o Brasil, das questões da velocidade, é um dos melhores países, né? Da velocidade. O Brasil é potência paralímpica. E natação também, né? O Brasil na verdade o Brasil é muito tudo, né? Assim, fica entre os 5 melhores Paralimpíadas. Então o Brasil investe bastante nessa questão. Então é alto nível. E saber essas classificações faz toda a diferença, né? Porque você consegue extrair do atleta o melhor no potencial dele naquele determinado esporte. Porque sem saber, né, você coloca a pessoa de repente em algo que ele não vai muito bem ali, acaba até frustrando a pessoa, quando na verdade ele seria muito melhor em um outro, né? Sim, não, com certeza. Até um ponto legal nessa questão, às vezes ele chega lá, né, a gente tem o perfil de classe, né? Então, essa classe aqui, ele faz isso. Aí ele chega pra ele e fala, putz, não consigo sair da minha cadeira, putz, não vou conseguir, não tenho força. E cara, o perfil da sua classe é esse. Todo mundo faz isso, vamos trabalhar para chegar nisso? Então aí a gente vai trabalhando para que ele atinja aquele perfil de classe. Porque a gente sabe que ele vai entrar naquela classe. Então ele vai entrar para competir, ele tem que seguir todas aquelas regras. Então às vezes, putz, não consigo. Não, a gente consegue, vai ter que trabalhar em cima disso. Isso é uma meta. Sim, e a gente acaba transformando isso. E aí que vira aquela questão da autonomia, né? Que ele começa a entender que, tipo assim, putz, eu consigo muito mais daquilo que eu imaginava. Perfeito, muito bom. Muito bacana, muito bacana. Você que chegou até aqui com a gente, nós estamos chegando já quase ao final aqui do nosso programa, então não deixa de se inscrever, tá ok? Se inscreve, comenta aí, coloca os seus comentários, porque pode até escrever como pauta para nós, né, Bruno? De repente uma pergunta que você fizer e, poxa, a gente pode trazer essa pessoa para trazer aqui para falar um pouquinho mais
com vocês sobre esse assunto aqui. Bom, dando sequência aqui, Will, eu gostaria de que você falasse para nós o espaço ali aonde você está, onde vocês estão para atender. Ele tem a capacidade para atender todos esses atletas, ou de repente o atleta precisa se locomover e ir para um outro lugar, por exemplo, de distância, enfim, não sei se tem alguma coisa de natação lá, enfim, onde vocês estão hoje. Eles conseguem desenvolver todas as atividades ali ou precisam ir para outros lugares? Olha, dentro do atletismo a gente consegue atender tudo lá. As modalidades acontecem todas lá no próprio centro esportivo. Então, claro, a gente tem algumas dificuldades em relação à estrutura e tal, mas não atrapalha em nada na questão de desenvolver o projeto. Então a gente vai realizar as modalidades de acordo com que a gente vai fazendo lá na Vila Gabriel mesmo. É isso aí. E assim, o centro esportivo, ele... Na verdade, a gente atende lá em torno de 60 pessoas com deficiência, né? Então, assim, é bastante. A gente tá melhorando umas questões de acessibilidade, né? Pra atender mais pessoas. Mas hoje, assim, graças, se Deus quiser, a gente vai ter mais pessoas com deficiência a partir daqui. A gente pretende ampliar, sim, né? A gente tem 5 profissionais que trabalham junto comigo, justamente pra poder atender essa população mesmo. Com certeza. Isso aí, fechou. Bom, pastor, a gente queria agradecer e, né, só reforçar que, bom, importante, né, para a questão de convívio de cidadania, civilizatória em si, que, claro, o poder público faz o papel dele com a questão arquitetônica, urbanística, com toda a acessibilidade, mas hoje a gente pode ver o outro lado da questão de, para além, né, desse papel que tem que ser feito para os espaços, a superação que vem de dentro para fora, né, de cada um desses atletas, né, para atletas que o professor Hugo falou. Professor, muitíssimo obrigado. A gente, se faltou alguma coisa para a gente abordar, essa é uma oportunidade agora e também considerações finais. E se você tiver algum convite, uma câmera especial para você poder falar ali e fazer esse convite para que tenha mais para atletas para você poder mostrar o seu projeto aí. Fica à vontade. Vamos lá. Eu quero fazer um convite especial para as pessoas com deficiência aqui de Sorocaba. Nós temos uma cidade gigantesca, né? Com potencial aí que às vezes a gente nem imagina. Então, eu queria muito para a família que tem uma pessoa com deficiência dentro da casa. É um momento, eu acho que hoje o Brasil é uma potência paralímpica, então a gente está de braços abertos para receber as pessoas aqui de Sorocaba, para a gente ampliar esse atendimento, que a gente futuramente nós tenhamos um centro paralímpico em Sorocaba, eu acho que é um objetivo muito grande. E a gente quer acolher as pessoas, quer que elas participem, né? Tem outras atividades esportivas paralímpicas também em Sorocaba, tem a natação, tem o vôlei sentado, tem o futebol de outro lado, tem o badminton, tem o atletismo. Então, nós estamos nesse meio, né, esportivo para os com deficiência, e a gente quer que as pessoas realmente olhem para esse lado, né? A vida, depois que a gente adquire uma deficiência, a vida não acaba, a vida continua, mas é muito forte. A vida continua. Então, a gente está com os braços abertos para receber qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência, dentro daquelas adaptações, claro, que cada um precisa, né? E a gente tá lá para desenvolver, tirar o melhor, fazer com que a pessoa com deficiência se sinta acolhida, se sinta dentro do ambiente, né? Que a gente chama aí a nossa sociedade, que a gente sabe que é difícil, mas nós estamos lá, pronto para poder atender com qualidade. Tem todos os materiais lá específico do atletismo para a gente poder fazer com que o atleta ele renda o seu melhor, consiga se desfrutar, né? E consiga ter os rendimentos, os resultados que a gente almeja junto. A gente trabalha muito junto com o atleta, né? Então a gente quer que o atleta evolua. Se eu evoluo enquanto professor, ele também consegue evoluir enquanto aluno, e a gente chega no final da temporada, tá todo mundo feliz, né? Por atingir as nossas metas e objetivos. E é isso, eu queria muito que Sorocaba as pessoas de Sorocaba divulguem esse vídeo, façam o compartilhamento aí, para que mais pessoas com deficiência possam estar percebendo, ouvindo, assistindo da maneira que consiga, para que a gente amplie todo o atendimento e tenha muitas pessoas com deficiência, né, treinando com a gente em outras modalidades também. Que vire uma hegemonia sorocabana de atletas, né, que tenha muito atleta paralímpico dentro do Sorocaba. Isso aí. Parabéns pelo trabalho, né? Exato. Parabéns, porque de fato
é mais do que só fazer com que as pessoas, enfim, se movimentem, né? Mas vejam o quanto elas podem se superar e chegar ao nível de um desses, né? Que representam mundialmente, né? A cidade, o município, isso é maravilhoso. Reforça para nós, por favor, professor, o local lá, o endereço, o número, enfim, telefone também, algum contato que queira passar para nós. Tá, hoje, na verdade, a parceria, né, que a gente tem com a prefeitura é com a Criança Feliz, então o pessoal da Criança Feliz vai assistir também, dá um abraço para a Rosana, para todo mundo. O Centro Esportivo da Vila Gabriel, Armando Passeri, na rua Joaquim Ferreira Barbosa, 420, próximo do Parque das Águas, né, ali perto da Vila Progresso, Vila Santana, naquela região. É isso, os horários, né, das 7h30 até as 11 horas, aí depois das 2 até as 18, e aí quem não consegue, quem trabalha durante o dia, também tem a oportunidade de estar fazendo à noite, então das 19 até as 21, e nós estamos lá no Centro Esportivo. Terça e quinta para quem está iniciando, né, e quem já está no processo de treinamento, aí teoricamente treina quase todos os dias. Muito bacana. E moleza não. Não tem moleza. Isso aí. E aí, posso jogar rede social? Claro. E aí, quem quiser seguir a nossa página lá no Instagram é @atletismoacf, tá bom? Aí tem um pouquinho lá do que a gente faz, né, do nosso trabalho, e eu agradeço a oportunidade de novo. Perfeito. Tá bom, muito obrigado. Maravilha, muito obrigado, professor. Obrigado por estar com a gente aqui. Mais uma vez, Bruno, obrigado por estarmos juntos aqui, né, em mais um podcast. E a você, o carinho da sua audiência. Muito obrigado. Não esquece, hein, de compartilhar, porque isso ajuda demais a gente a alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal, porque isso ajuda a fazer com que o YouTube, né, leve mais longe ainda os nossos conteúdos aqui, alcançando mais pessoas. Mais uma vez, muito obrigado. Permitindo Deus, a gente se encontra aí no próximo Sorocaba em Pauta Podcast. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.